que inclusive eu estava relendo aqui, e alguém colocou aqui no chat, inclusive, inicialmente, porque se conecta com o meu pensamento aqui, né? Foi a primeira questão que colocaram aqui, sobre a obra do Peçanha, né? Que fala assim, né? As primeiras obras foram híbridas, um tipo de escrita de si com base heideggeriana. Em seguida veio a recusa do não lugar, na aliança com os Sloterdijk. E eu estava justamente nesse trecho onde parece haver uma espécie de anunciação desse processo, né? Quando você fala que, eu não vou saber explicitar exatamente com as mesmas palavras que você coloca, mas eu acho que talvez você reconheça, né? Do modo que eu vou dizer, né? Havia uma espécie de autoapreensão meio catedrática da sua maneira de escrever e de pensar filosofia, ou pensar aquela pesquisa, o desenvolver daquela pesquisa, que a partir de uma certa cotidianeidade, que tem um certo germe heideggeriano aí também, né? Você se depara com a própria impossibilidade de realização a partir desse processo catastrófico heideggeriano, ou seja, a partir de uma, não sei se necessariamente a partir da evocação de uma autenticidade da perspectiva heideggeriana, né? De um trazer-se para o processo de agorificação, né? Para além do processo teórico. Isso tem a ver também com a questão acadêmica, né? O desenvolvimento de um excesso dessa epistemologização, né, objetificada, né, que também é da coisa acadêmica, mas também é da coisa filosófica, que me parece que o Heidegger, de alguma forma, principalmente nos primeiros momentos da sua busca ontológica mais fundamental, né, parece ainda estar comprometido. Por que eu digo isso? Né? Eu venho pensando nisso, porque eu venho investigando sobre a minha tese de mestrado, mais especificamente sobre a questão do niilismo entre Heidegger e Nietzsche, né? Me parece que o Heidegger está repensando essas questões, né? E o niilismo me parece que tem essa espécie de conectividade que vocês colocaram em dado momento, né? O niilismo não é isso ou é aquilo, né? Ele ocorre dentro de um certo sentido processual, né? Que tem a ver, as minhas impressões, tá? Isso tem a ver, inclusive, com a capacidade de um sentido, digamos assim, de mistificação no sentido positivo, inclusive, né? No sentido de uma certa produtividade mais planificada, né? Dessa mistificação. E aí você falou em dado momento da escrita, né? Que você falou isso, se autorreferindo em dado momento, né? Não, mas isso não foi uma espécie de manipulação dessa visceralidade, né? Então, e há um jogo ali, de certa forma, entre uma espécie de opacidade e explicitação. E aí você, em dado momento, se voltou, de alguma forma, colocando problemáticas sobre isso, né? Ao meu ver, tentando demonstrar que, por vezes, esse comprometimento ele não é exatamente tão assim, tateável do ponto de vista de